E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ian, sou professor de redação do cursinho, coordenador do cursinho também. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do curso Paralelos pré-vestibular aí. A aula de hoje ela é bem curtinha, tá? Ela não vai ser muito longa. A gente vai tratar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês já devem conhecer pelo nome de Direitos Humanos, mas enfim, hoje a gente vai destrinchar um pouquinho ela, conhecer a história dela, que é importante para a vida, não só para o vestibular, de uma forma geral, e também como aplicar esse documento na sua redação, que é de extrema importância, já que uma das coisas que o Enem preza é você não desrespeitar os direitos humanos. E uma vez que você não desrespeita, você tem que respeitá-los, certo? Então, eu vou disponibilizar para vocês o slide que eu preparei aqui, ele está bem curtinho, e vou disponibilizar para vocês o documento na íntegra, porque ele é bem curtinho, a gente vai discutir mais para frente, tá? Então, eu vou seguir aqui os slides no meu computador aqui, e aí vocês acompanham por aí também, se possível, né, o slide, tá bom? Então, começando aqui, no slide eu sempre gosto de deixar bem organizadinho para vocês entenderem o que a gente vai ver. Então, na aula de hoje eu coloquei aqui para vocês que a gente vai conhecer a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o verbo é bem raso na taxonomia, né? Conhecer. Então, muitos de vocês só conhecem por direitos humanos que aparecem na TV, principalmente naqueles programas sensacionalistas e filmes e tudo mais, assim, né? Principalmente quando mexe com essa parte de prisão e etc. E como aplicar a Declaração Universal dos Direitos Humanos numa redação. E aí que o aplicar é um verbo na taxonomia um pouco mais elaborado, um pouco mais profundo. Então a gente vai conhecer de um modo geral o documento e a gente vai aprender como aplicar esse conhecimento nosso na redação, beleza? Então, começando de fato agora mesmo a aula, então eu trago para vocês assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que ela é? Aí eu trago para vocês no slide aqui a definição certinha, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que possui os direitos considerados essenciais a qualquer ser humano, ou seja, qualquer pessoa deveria ter no mínimo, essas condições propostas pelo documento. Ou seja, qualquer pessoa, ser humano, Homo sapiens sapiens, que esteja vivo na face da Terra, ele teria que ter esses direitos preservados, que contém nesse documento, entendeu? É um documento que ele foi elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas, tá? E ela prevê que esses direitos são essenciais. Então, basicamente, qualquer ser humano deveria ter esses direitos, mas a gente sabe que muitas vezes eles não são respeitados, seja por cultura do país, que entra em conflito ético e cultural, seja por, enfim, problemas sociais, ou às vezes por guerras e etc. E aí entra o que a gente considera como a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que ela foi oriunda num cenário pós-guerra. Então, teve a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e na Segunda Guerra Mundial foi uma época que foi uma guerra que teve muitas coisas assim surreais que aconteceram, enfim, vocês vão ter tudo isso na aula de história, mas que os direitos humanos essenciais, que principalmente constam nesse documento, eles foram violados de forma grotesca, assim, grotesca mesmo. A aula não é de Segunda Guerra Mundial, então não vou entrar muito nesse contexto, mas enfim. Então, nesse cenário pós-guerra, então tem todo o contexto de, tipo, ter o pessimismo, de ter aquele negócio de não saber o que vai acontecer, problemas econômicos, porque todas as indústrias que antes faziam
o capital do país crescer, o PIB do país crescer, eles estavam voltados para a guerra. Então, empresas que faziam carro, por exemplo, passaram a produzir carros de guerra, tanques e etc. Empresas que construíam, tipo, brinquedo, começaram a produzir munição, enfim. Então, foi uma época que a economia estagnou, foi uma época bem difícil. As únicas empresas que prosperaram foram a indústria bélica. Então, é um cenário de pessimismo econômico, inclusive muito semelhante com o que a gente tem hoje com o coronavírus aqui no Brasil, né? Fica nesse dilema se para tudo a economia para salvar a saúde ou se dane-se a saúde porque tem que manter a economia, entendeu? Então, assim, apesar de serem contextos diferentes, um ser uma guerra e o outro ser uma pandemia, tem relação, sim, com essa parte econômica. Porque, como a gente viu a Segunda Guerra Mundial, que atingiu principalmente a Europa, os países conseguiram se reestruturar novamente. E aqui no Brasil tem esse medo de não conseguir reestruturar. Pode ser que não se reestruture? Pode, a gente não é evidente. Mas tem chance, entendeu? Então, assim, são contextos similares que vocês podem fazer algumas analogias, algumas comparações legais, beleza? Então, continuando aqui, ó, o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é um cenário que teve grandes conflitos bélicos, grandes torturas, matança em diversas formas, um contexto pós-nazismo, com Adolf Hitler, né? Então, câmara de gás e etc. Pós-fascismo italiano. Então, vocês vão estudar tudo isso, tanto em geografia quanto em história, tá? E a geopolítica, eu coloquei até uma piadinha aqui, que na minha cabeça na hora fez muita graça, mas agora eu tô vendo que foi a piadinha mais sem graça que eu já fiz na vida, eu acho, mas que a geopolítica começa a esfriar, que é uma piada comparando com a Guerra Fria, né, que vai começar a partir de então, com a polarização entre Estados Unidos, capitalismo, e a União Soviética com os países socialistas, certo? Então, de uma forma geral, o contexto histórico da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos é esse, tá? Uma coisa importante é que antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve alguns documentos que tinham um conteúdo semelhante com o que essa declaração vem à tona em 1948, se não me engano, certo? Teve um dos primeiros foi no mundo persa. Então, teve um documento, só que todos esses documentos anteriores à Declaração Universal, eles eram meio que locais. Então, assim, o documento valia para aquela cidade, valia para aquele reinado, valia para aquele país, entendeu? A Declaração Universal veio para universalizar, como o próprio nome dela disse. Ela universalizou e falou, ó, todo mundo é ser humano, independente do país, independente da cidade, independente da região que você mora, entendeu? Todo mundo é ser humano, independente se você tá em guerra ou não, você tem que respeitar esses direitos dessa pessoa, entendeu? E aí é que tá. Por isso que é um documento muito importante. Ela universalizou o homem, teoricamente, né? E os seus direitos. Coisa que antes, cada cidadão tinha os direitos da sua própria nacionalidade, certo? Então, continuando aqui, ainda falando da origem, né? Ela é um documento como que eu posso dizer isso? Eu esqueci. Mas de origem das Nações Unidas, foi ela meio que propôs isso. Teve um cara lá, principal, que redigiu, só que ele redigiu em conjunto com diversas outras pessoas do mundo inteiro, por ser as Nações Unidas, né? Tinham muitos países envolvidos de diferentes culturas, de diferentes etnias, e acabou sendo um documento universal, certo? Abrangendo muitas culturas e muitas etnias. Ele foi proclamado, né, em 10 de dezembro de 1948, ou seja, a Segunda Guerra Mundial terminou em 45, se não me engano. Foi proclamada em 10 de dezembro de 48, então demorou 3 anos depois da guerra. Foi
proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento que possui maior número de traduções, então, se eu não me engano também, a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo e, enfim, um dos mais populares que tem. Só que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi traduzida em mais de 500 idiomas. Eu nem sabia que existia 500 idiomas, mas existem mais de 500 idiomas e ela foi traduzida para mais de 500 idiomas e é o documento mais traduzido no mundo. Ou seja, qualquer lugar no mundo, praticamente, você consegue ter acesso a esse documento traduzido para a sua língua, tá? Eu só não sei se foram para todas, porque eu não achei essa informação, mas no site da ONU fala que são 508 línguas e disponível online, de graça, o PDF, que eu vou disponibilizar para vocês também. E é isso. Então a gente vai entrar agora no documento em si, vamos conversar um pouquinho sobre o documento. Ele vem composto em 30 artigos, né? São 30 artigos que ele define como essenciais para a vida humana, para o ser humano. São os 30 artigos que defendem os direitos humanos. E ele está disposto em 17 páginas. Ele tem o preâmbulo dele. No preâmbulo ele vai trazer algumas informações, tá? Sobre tratados que ele segue. E isso daí é importante, esse detalhe. Por quê? Porque a declaração em si, esse documento, a declaração, ele não tem um valor legal. Então, tipo assim, ele não é um documento que você pode pautar uma defesa, digamos assim. Ele não tem valor legal. Tipo, todos os países devem seguir ele porque ele é um documento legal. Não. Mas o que acontece? Ele se baseia em diversos tratados feitos pela ONU em conjunto com todos os países signatários da ONU. Ou seja, os países, para eles participarem da ONU, eles têm que ser de acordo com esses tratados da ONU. E aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele segue todos esses tratados. Como ele segue todos esses tratados, ele acaba tendo um valor simbólico muito forte. Então, mesmo que o seu país não tenha concordado, digamos assim, totalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas se ele faz parte da ONU, se ele segue os tratados da ONU, ele teoricamente segue todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e por isso, por essa universalização do ser humano e dos direitos dele, o documento, apesar de não ter valor legal, ele ganha um valor simbólico muito grande e ele acaba sendo utilizado em tribunais internacionais, em questão de crime de guerra, em questão de muitas outras coisas assim, jurídicas, certo? Se tiver algum advogado vendo isso daqui e quiser me corrigir, fiquem à vontade, comentem aqui nos comentários. Eu estou falando da minha pesquisa que eu fiz aqui no site da ONU e tudo mais, então, pelo que eu entendi é isso, mas minha parte jurídica não é das melhores, então fica aí, eu curso medicina, então se você for advogado ou estudante de direito, ou você, enfim, sabe sobre o assunto melhor que eu, comenta aí e pode me corrigir que eu até solto o vídeo fazendo errata depois, beleza? Mas pelo que eu entendi é isso daí, tá? E aí a gente entra já em alguns conteúdos de destaque do documento, assim, né? Logo no início, assim, depois da capa, ele já traz um textinho bem assim, bem legal. Enunciados pela Organização das Nações Unidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo texto, na íntegra, pode ser lido a seguir. Que eu peguei esse trecho aqui do livro, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. Logo após, a Assembleia Geral solicitou todos os países membros que publicassem o texto da declaração para que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e outras instituições educacionais, sem distinção nenhuma, baseada na situação política ou econômica dos países ou estados. Então vamos lá, galera. Acho o primeiro erro, digamos assim, na educação brasileira que a gente já encontra de cara com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
quem de vocês em casa já leu o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu não tinha lido até eu começar a estudar muito para vestibular, principalmente para o Enem. E é uma coisa assim, que eu como ser humano, eu tenho que saber os meus direitos, entendeu? Que nem eu como um consumidor, seria muito bom eu saber os direitos do consumidor, certo? Então, assim, são coisas que ele, no próprio documento, fala que deveria ser ensinado nas escolas, e independente da situação política ou econômica dos países, estados, só que não é seguido, certo? Deveríamos ter isso na escola? Deveríamos. Deveríamos ter isso desde criança? Deveríamos. Assim como, por exemplo, a educação financeira, que é muito defasada no Brasil, entre outras tantas coisas que a gente deveria ver na escola e não vemos, beleza? Então, como a gente vê aqui, um dos principais motivos para ele ser o livro mais traduzido do mundo, com mais de 500 traduções, um deles está aqui, que ele falou que todos os países devem divulgar esse material. O Brasil, ou Portugal, não sei quem foi que traduziu para o português. Tá traduzidinho, bonitinho aqui. O problema é a sua não divulgação, certo? Então vamos lá. E aí, a gente aqui do curso Paralelos vem, por meio desse vídeo agora, divulgar para vocês, alunos, tá? Então, a gente como instituição educacional, digamos assim, a gente está passando para vocês aqui o conteúdo dessa declaração que é importantíssima nos dias de hoje, principalmente, independente da situação política ou econômica dos países, que a gente vem enfrentando crise econômica há alguns anos aqui no Brasil já, e a situação política atual não é das mais favoráveis, com várias polarizações, certo? Então tá bom. Esse daqui é o primeiro textinho, eu vou passar para o segundo. Então, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação. Então a gente vê de novo o documento frisando que ele é em prol do ser humano. Ele não está se importando muito com estado, país, etnia. Ele está se preocupando com você, como pessoa, certo? Independente se é rico, pobre, enfim, tá? Como pessoa, a fim de construir um mundo melhor, certo? Por meio da educação. Por promover o respeito a esses direitos e liberdades, tá? E pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional. Ou seja, a partir do respeito mútuo, a partir do respeito dos direitos de cada pessoa, conseguir um progresso de caráter nacional, entendeu? E internacional, por assegurar seu reconhecimento e sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob a jurisdição, certo? Então, assim, essa parte é importante, porque ele coloca aqui o respeito entre as pessoas do próprio país, entre si, entre as pessoas de diferentes países, mas também em respeito a pessoas que estão em territórios sob sua jurisdição, que é mais ou menos o que acontece com Hong Kong, por exemplo, que está tendo várias manifestações por lá contra a China, certo? Por causa do, tipo, a China não reconhece Hong Kong como país, e Hong Kong quer ser um país independente e tudo mais, e é um conflito sério que acontece lá. Então, essa parte vai ser melhor explicada. Eu não sei nem se eu usei termos errados aqui, para falar a verdade, mas o conflito em si vai ser explicado em aulas de geografia e de história também, tá? E atualidades, porque é um assunto importante, por causa dessas manifestações que vem tendo lá, então é muito passível de cair no vestibular de vocês,
certo? Então, fica aí a minha dica de hoje, certo? Então, aqui acabam os meus slides, tá? Porque eu pensei assim, eu não vou ficar colocando no slide os artigos, sendo que eu vou apresentar o livro na íntegra para vocês, certo? Aí o que eu vou fazer agora, eu vou dar uma lidinha com vocês nos artigos, porque eu acho que é importante, até vocês acompanharem assim, certo? Então, eu abri aqui, então já li o textinho inicial com vocês. Eu falei para vocês que o preâmbulo vem com os tratados que ele segue da ONU. Então, por exemplo, ele coloca aqui: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Considerando, então, assim, cada considerando que ele coloca aqui é um tratado que ele segue, entendeu? Então, na soma de todos esses tratados que ele segue, e considerando todos eles, ele escreveu esse documento. Ou seja, como ele é pautado em tudo isso, ele acaba tendo um valor simbólico muito forte, certo? Então, pulando aqui o preâmbulo, eu já li esse daqui que a Assembleia Geral proclamou. Eu vou começar a ler aqui o primeiro artigo, que eu acho que é um dos artigos principais assim, do código aqui, do documento, tá? Então, o artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São adotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Cara, então, você viu que é tudo muito curtinho aqui. É fácil de entender, a leitura é tranquila, vocês não vão ter dificuldade, tá? Talvez tenham dificuldade de entender alguma coisinha, vocês podem procurar a gente para tirar essas dúvidas, tá? Uma coisa importante que eu quero falar para vocês: vocês não precisam decorar o artigo na íntegra e o número do artigo. Então, por exemplo, se vocês forem citar na redação, vocês não precisam falar, segundo o artigo 1, em que ele diz... Não precisa disso daí, tá? Vocês precisam saber o conteúdo que ele carrega. Então, por exemplo, do artigo 1, o que vocês precisam saber? Que todo ser humano, ele nasce livre e tem os mesmos direitos e dignidade de qualquer outra pessoa, certo? São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Ou seja, você tem que ter espírito de fraternidade com todo mundo, certo? Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui. Vocês sabiam que o 1º de janeiro é o dia da fraternidade? Ele não é atribuído pela ONU, tá? Inclusive eu estava vendo isso daí, que a ONU não considera o 1º de janeiro como o Dia Internacional da Fraternidade, mas aqui no Brasil é comemorado como o Dia da Fraternidade e até lança-se as campanhas da fraternidade anuais no 1º de janeiro. E aí eles definem algum ponto mais importante daquele ano, certo? Já foi acessibilidade, já foi muitas coisas de cunho de fraternização, assim. E... curiosidade histórica, começou com Getúlio Vargas, acho que, se eu não me engano, foi em 1932, na Constituição que ele escreveu, tá? Depois da Revolta Constitucionalista. Faz 4 anos que eu não estudo isso daí, então talvez esteja meio enferrujado nas datas, mas se eu não me engano foi nessa Constituição. E aí ela foi novamente, de fato, confirmada com a Constituição de 88, como feriado. Então, você não comemora o feriado de Ano Novo, você comemora o feriado de Dia da Fraternidade, 1º de janeiro, certo? Não é Réveillon. Pois é, curiosidade histórica babaca mais uma vez no meu vídeo, certo? Então, é isso. Começou com Getúlio Vargas, depois veio, tá? Então, artigo 2º agora. Todo ser humano tem a capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Ou seja, essa declaração é para todo mundo que é Homo sapiens sapiens, certo? Que é um ser humano, sem distinção de qualquer espécie. Então, independente de raça, de cor, de sexo, de idioma, religião, opinião política, de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, aqui entra aquele fato assim, bandido bom é bandido morto? Não. Ele tem direito à vida, como a gente vai ver depois aqui, que é o 3º artigo, tá? Por exemplo, racismo? Não. Entendeu? Machismo? Não.
Xenofobia? Não, tá? Então, todos esses aspectos, eles devem ser evitados na redação e muito pelo contrário, devem ser combatidos, né? Porque não deveria existir isso daí, certo? Então, o artigo 2 ele vem para defender isso, ou seja, tá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso daí, certo? Então, todo mundo tem os seus direitos e liberdades estabelecidos, independente da sua cor, raça, sexo, idioma, religião, opinião política, enfim, tá? É isso, galera. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence a uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Aqui entra, por exemplo, a Palestina, certo? Então, Hong Kong também, enfim. E toda aquela parte de extradição, de preso, tudo mais, se é preso em outro país, você pode deportar. Esse daqui vai trabalhar mais ou menos isso daqui, você pode utilizar isso daqui. O documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vocês podem usar como figura, como um conhecimento de vocês para a redação. E usar ele tanto na argumentação quanto na sua conclusão. Eu usava mais na conclusão, na hora que eu emiti a minha síntese, que eu já expliquei para vocês no meu modelo de redação, né? Eu já tenho um vídeo postado e uma live que eu fiz para tirar dúvidas sobre o meu modelo de redação. Então, assim, se você não assistiu, assista esses vídeos e aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Que ele pode ser usado como figura argumentativa, como conhecimento de mundo, e você tem que usar ele na sua conclusão, porque o Enem ele vai problematizar alguma coisa que geralmente vai contra algum direito humano que consta nesse documento, certo? Então, isso daí é importante. Então, teoricamente, todo mundo deveria saber a Declaração Universal dos Direitos Humanos para você saber o que você tem que defender nesse problema que o Enem está trazendo para você, tá? Então tá. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, como eu disse anteriormente, bandido bom é bandido morto? Não. Todo mundo tem direito à vida, certo? Todo mundo tem direito à liberdade e à segurança pessoal. Aqui, por exemplo, a gente pode dialogar com um tema de redação que eu lembro que eu fiz, que é o da Lei Seca, que, se eu não me engano, é de 2013. Foi o primeiro ano que eu fiz Enem, 2013, que é da Lei Seca. Todo mundo tem direito à segurança pessoal. Se você está dirigindo embriagado, você está colocando a segurança pessoal de outra pessoa que está dirigindo o carro dela ou está andando na via como pedestre em risco. Ou seja, você está ferindo um direito da outra pessoa, certo? Da segurança pessoal dela, tá? Isso daí pode ser utilizado também para quanto a porte de arma, certo? Você pode usar isso daí quanto a pandemia, por exemplo, se cair algum tema, por exemplo, de pandemia, é segurança pessoal, cara. Tipo, se a pessoa não respeita a quarentena, ela tá colocando a segurança pessoal de outras pessoas em risco, entendeu? E tá colocando o direito à vida da outra pessoa em risco também, certo? E aí, mas e a minha liberdade? Mas aí você tem que dialogar com outras coisas, entendeu? Você vai dialogar, você pode utilizar filósofos utilitaristas, que eles vão falar da máxima felicidade, e aí é melhor você abdicar um pouquinho da sua liberdade para a segurança pessoal da maioria e da máxima felicidade, que é ninguém morrer, certo? Mas também você pode pensar quanto até onde vai sua liberdade. Sua liberdade vai até onde começa a segurança do outro, certo? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não posso ir lá matar a pessoa, porque é o direito da outra pessoa ter direito à vida. E aí eu tô tirando esse direito dela. Então essa minha liberdade passou o direito dela, entendeu? Então, não pode, tá? Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então,
Basicamente ele fala que não pode existir escravidão. E aqui entra muito assuntos, por exemplo, de escravidão por dívida, ou senão umas pessoas que fazem favores e ficam devendo, e aí mexe um pouquinho com agiotismo também, você acaba ficando na mão da pessoa, e aí isso daí não é uma escravidão em si, mas você pode fazer uma analogia interessante nesse sentido, certo? Você fica preso à pessoa. Artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então aqui é interessante, tá? Artigo 5º, eu vou relacionar com a Bel Marx é o cantor, né? A Bel, eu não sei se vocês viram isso daí, mas é uma menina que ela tinha um canal acho que no TikTok, no YouTube, e a mãe dela fazia ela fazer vídeos infantis e humilhava ela e tudo mais. Depois vocês procuram Bel para Meninas, alguma coisa assim, o canal dela, tá? Tem bastante reportagem falando disso, tem bastante vídeo falando disso, tá? Se informem, porque pode ser um conteúdo que venha a cair, então é um tratamento desumano que a mãe dela fazia com ela, degradante, então tá ferindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então fica aí a dica para vocês de mais conteúdo, mais repertório para vocês usarem na sua redação, porque lembra que repertório não é só literatura, não é só filosofia, não é só... por exemplo, isso também seria um repertório bom para vocês usarem caso tenha um tema sobre isso, violência infantil, exploração e tudo mais, porque principalmente no caso da Bel, falava que a mãe obrigava ela também a fazer vídeos para arrecadar mais dinheiro para a família, certo? Então, tipo, era meio que um trabalho infantil que a criança fazia, certo? Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, aqui que entra aquelas pessoas, por exemplo, que são deportadas e aí elas estão ali no aeroporto, ou, por exemplo, no navio. Aí o navio tá em águas internacionais, aí você não pode prender, não sei o que, mas você não pode torturar também. Por quê? Porque ela tem que ser reconhecida como ser humano, independente se ela tá num lugar que é de águas internacionais, seja ela uma pessoa que ela não tem uma nacionalidade definida, por exemplo, o povo curdo, que eles não têm território, mas eles existem, certo? O povo curdo que tem uma luta étnica até hoje, tá? Vocês vão ter isso na aula de história, tá? E é isso. Então, artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Ou seja, a lei vale para todo mundo. Não é porque você é mais importante, ou mais influenciador, ou sei lá. É igual para todo mundo. Ela tem que ser mesmo peso, mesma medida para todo mundo, entendeu? E aí chove coisa que está acontecendo na política atual e nas atualidades aí aqui no Brasil, certo? Então a gente já tem aí ministros que caíram, enfim, denúncias. Isso tudo vocês têm que estar por dentro, tá? Que é atualidades. Isso inclusive serve para vocês usarem em redação. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, só continuando aqui o artigo, né? Que ele basicamente ele fala, tem que tratar igual todo mundo diante da lei, certo? Então não adianta você prender uma pessoa porque ela fez uma coisa e outra pessoa que fez a mesma coisa, só que é filho de alguém que é conhecido, não ser preso pela mesma coisa que o outro cometeu, certo? Aí entra também até um pouco da mídia, assim, quando pegam uma pessoa e falam que ela era traficante com, sei lá, uma quantidade X de drogas, e aí prende uma pessoa que ela é conhecida tal, ou se não é uma pessoa que é influenciadora e tudo mais, e ela tem 5x da quantidade que aquela outra pessoa tinha, é preso com drogas. Então por que um se chama de traficante e o outro se chama de pessoa X presas com drogas, entendeu? É uma discriminação, tá? Viola o artigo 7º.
Eu tô dando exemplos aqui de coisas atuais que acontecem, tá? E que violam os artigos dos direitos humanos. Como eu falei para você, o Enem ele vai trazer assuntos que violam os artigos dos direitos humanos e vocês precisam respeitá-los, certo? E como eu disse, vocês não precisam decorar qual é o artigo. Vocês só falam lá na sua conclusão, por exemplo, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à vida. E aí você explica como que você vai assegurar isso na sua proposta de intervenção, entendeu? Porque você fez o texto mostrando pro redator, pro examinador, que vai contra aquele direito lá. E como a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende aquele direito, você vai propor uma proposta de intervenção para assegurar esse direito para a pessoa, certo? Então, é isso. Eu acho que é mais claro que isso, talvez eu não consiga ser, mas eu tento de novo se vocês ficaram com dúvida nisso, tá? Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, continuando a parte jurídica aqui. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ou seja, tem até aquela história, por exemplo, da condução coercitiva do ex-presidente Lula, que foi questionado. Um dos questionamentos é exatamente esse. Ele foi, teoricamente, arbitrariamente preso, porque ele foi convidado a depor, só que aí levaram ele algemado, por exemplo, entendeu? Enfim, existem inúmeros casos como esse. Então, principalmente acontece muito com o pessoal que tem uma condição social menor, tudo mais. Às vezes nem é pego em flagrante, já é levado preso, tudo mais. A gente vê essas histórias direto na TV. Então, fere o artigo 9º da Declaração Universal, tá? Artigo 10. Artigo 10º, né? Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, aqui, basicamente, direitos iguais das pessoas e audiência pública e imparcial. Então, por exemplo, isso daí entra em conflitos de interesse quando você vai ser julgado e o juiz ou o promotor, enfim, tem vínculo familiar, empregatício, alguma coisa com o réu ou com o acusador, entendeu? Enfim, é mais ou menos isso que fala. E aí tem que ser trocada essa pessoa. Artigo 11º. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. Então é aquele negócio, eu sou inocente até que provem o contrário, certo? E é isso. Tá vendo? Você não precisa decorar o artigo inteiro. Você tem que saber o que a declaração traz para você. Ela traz isso, que todo ser humano é considerado inocente até que se prove o contrário. Você não precisa falar na íntegra o que ele fala, certo? Isso daí é só, que nem eu falei, vocês têm que conhecer o conteúdo dela. Então, por exemplo, o que eu li até agora para vocês, que eu lembro de cabeça agora que eu sei que tem aqui. Todo ser humano tem direito à vida, tem direito a ter um julgamento imparcial e tudo mais, entendeu? São essas coisas que a gente tem que lembrar da Constituição. Não precisa lembrar qual artigo que é exatamente o artigo, certo? Então, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional e internacional. Então, se não for regularizado o negócio, não pode ser punido. Então, por exemplo, o Uber passou por uma regulamentação. O táxi teve a sua regulamentação antes. Então, o Uber não podia ser punido até ele ser regularizado. E aí foi o que os taxistas teve um conflito muito grande com os motoristas de aplicativo do Uber, porque eles queriam punir com as próprias mãos o Uber, e aconteceu todo aquele problema que a gente já sabe de uns anos anteriores aí, certo? Uma parte importante desse artigo 11º também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso, certo?
Artigo 12º. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Ou seja, aqui entramos em várias coisas para se discutir. Por exemplo, teve toda aquela história do kit gay e tudo mais, que aí o Bolsonaro falou que a gente não podia interferir, a escola não podia interferir na educação sexual. É isso aí, das crianças e tudo mais. Enfim, teve também, por exemplo, a redação sobre publicidade infantil, tá? Enem 2014, se eu não me engano. Propaganda infantil. Então, você fazia uma interferência na vida privada da pessoa. Você meio que estimulava a criança, que ela não tem a personalidade dela formada ainda, não tem a consciência dela formada ainda, a querer aquilo lá, independente de sua vontade em si, digamos assim, da sua necessidade, entendeu? Então, é um artigo interessante de vocês saberem, tá? Artigo 13º. Todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, é o direito de ir e vir. Então, você pode simplesmente falar isso daqui, você já falou o artigo inteiro aqui, tá? Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então, aqui entra aquela parte de exílio e tudo mais. Então, se tiver uma redação que trata de fuga, de guerra, por exemplo, essas coisas, tá aqui o artigo para você usar, beleza? Então, por exemplo, os venezuelanos fugindo de lá e vindo para o Brasil, eles têm o direito de sair do país deles, certo? Eles não podem, de certa forma, entrar ilegalmente aqui no Brasil, mas eles têm o direito de sair do país deles, certo? Se eles vierem para cá, é isso aí. Oriente Médio tem muito exílio também, tá? Na ditadura militar aqui no Brasil teve muito exílio, assim como na ditadura na Argentina, e no Uruguai e tudo mais. Então é isso, galera. Artigo 14º. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Certo? É o que eu já falei. É meio que a continuação do artigo 13º, né? Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, você não pode fugir se você tiver, por exemplo, feito um crime. E aí entra aquela parte de extradição. Então, tipo assim, você cometeu um crime no seu país e fugiu para outro, e você foi pego no outro país, tem país que extradita e volta, tem país que não extradita e não volta. Não extradita e não volta. Então, mas segundo os direitos humanos aqui, ele te defende até que você não tenha cometido delito de direito comum. Entendeu? Então é isso. Artigo 15º. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Então, o que eu falei, por exemplo, o povo curdo, eles têm o direito à nacionalidade deles. Só que eles não têm um território para eles. Apesar deles lutarem por isso, por meio de eleições, por meio de resistência cultural, enfim, certo? Procura depois o povo curdo. E aí vocês vão conhecer. Pode ser uma pesquisa bem rapidinha, só para vocês entenderem do que eu tô falando do povo curdo, tá? Que eles têm direito a uma nacionalidade, mas eles não têm um território para falar, olha, aqui é o, por exemplo, Kurdistão, sei lá. Chutei um nome de país que eu acho que inclusive esse nome é familiar para mim. Mas é isso. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Então, você pode se naturalizar por outro país, certo? Isso daí a gente vê bastante, por exemplo, no futebol. Eu acompanho um pouquinho. Então, tem jogadores que se naturalizam para jogar por seleções de outros países, uma vez que aqui no Brasil eles não teriam muita chance. E eu acho, não sei até onde isso daí é muito correto, muito legal, mas eles fazem. Não sei o processo, como funciona, porque como eu falei, eu não faço direito, então eu não sei opinar sobre. Artigo 16.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Ou seja, todo mundo tem o direito de se casar, certo? Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então, basicamente, fala que um é igual ao outro, tanto no casamento, quanto durante todo o seu casamento, quanto na dissolução dele, certo? Na separação. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Então, só acaba e só começa quando os dois estão de acordo, certo? Por isso, até eu acho que assina os papéis do divórcio. Então, tipo assim, eu quero divórcio, mas você precisa assinar. E aí, se você não assina, aí vai para juizado de pequenas causas, por exemplo, e tudo mais, entendeu? Então, é que nem eu falei, se tiver algum advogado, alguém que manja de direito aí para comentar, comenta nos comentários aí pra gente corrigir essas falhas que eu possa estar trazendo para vocês, tá? A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da sociedade e do Estado. Tá. Seus direitos são garantidos pelo próprio Estado, por isso que você faz um casamento no cartório, certo? Que é um órgão público. Artigo 17º. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ou seja, você pode abrir um negócio, digamos assim, uma sociedade, certo? Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Opa, confundi, galera. Aqui eu tô com sono, tô cansado. Mas é o seguinte, aqui é direito à propriedade, a propriedade física em si mesmo. Tipo, você ter sua casa, por exemplo, entendeu? Então, você tem o direito a isso, certo? Todo mundo. E aí entra, por exemplo, o morador de rua, que eles não estão tendo seu direito à propriedade respeitados, por exemplo. Certo? Tá. Entra também aquela parte de assentamento sem terra. Entra naquela parte de reintegração de posse de edifícios abandonados, por exemplo, tá ligado? Aí entra uma discussão infinita, assim, de uso capião, que é o terreno estava abandonado, aí o pessoal chega, aí eu não sei quantos anos demora, mas aí depois de X anos você pode usar a lei do uso capião, já que estava abandonado e você deu produtividade àquele lugar, aquele lugar passa a ser seu. Aí entra também grilagem de terra, que acontece muito no norte do Brasil, no centro-oeste eu acho que acontece também, vocês vão ver isso em geografia e história, mas enfim. Tem bastante assunto aqui em relação ao Brasil, principalmente, que vocês podem explorar esse artigo aqui, 17º, que é o direito à propriedade, certo? E aí, é isso. Vocês sabem o que é grilagem de terra? Grilagem de terra é, tipo, o que acontecia antigamente? Quando começou a parte de propriedades de terras, as pessoas não tinham terras, elas começavam tipo uma fazenda, aí começava a plantar lá, não sei o que, aí não era dela, mas também não era de ninguém, certo? Aí ela começava a produzir, aí tipo, chegava uma época que o prefeito, alguém virava pra ele e falava, mano, essa terra aí não é sua. Aí ele, sim. Aí a pessoa fala, não é sua. Aí ele pegava e forjava um documento. Como que eles faziam isso? Eles pegavam o papel, falsificavam um documento em si, colocava dentro de uma gaveta junto com um grilo dentro e deixava lá tipo uma semana, um mês. E aí o grilo ali dentro, eu não sei direito o que acontece exatamente, mas enfim, ele vai decompondo um pouquinho o papel, tinge o papel, aí o papel fica aquela textura de papel velho, fica amarelado e tudo mais. E aí a pessoa chega e fala, esse daqui é o documento que comprova que essa terra é minha, entendeu? E aí o papel parece velho, e aí parece que realmente é um documento do terreno dele, entendeu? E é isso daí que eles começaram a chamar de grilagem de terra. Isso daí é feito até hoje, não exatamente dessa mesma maneira, mas nesse sentido de você fingir que é sua, falsificar um documento e falar que é sua terra, entendeu? É isso.
Então tá. Artigo 18º, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, você pode seguir qualquer coisa que você pense. Então, eu acho que entra até em conflito, por exemplo, com o slogan de campanha do Bolsonaro, que ele falava... como é que era? Oh, caramba, esqueci, velho. Mas enfim, que ele falava Deus acima de todos, certo? Então, se você for ateu, por exemplo, você não acreditar em nenhuma religião, negar Deus e tudo mais, porque o meu presidente ele fica falando que Deus acima de todos, entendeu? Se eu sou ateu, eu tenho o direito de ser ateu, e se eu tenho o direito de ser ateu e eu sou ateu, eu não gostaria que o presidente ficasse falando que é Deus acima de todos como slogan da presidência, por exemplo, do meu país, certo? Por isso que você não se deve misturar política com religião e vice-versa, religião com política. Por isso que é muito estranho a gente ver a atualidade hoje com a bancada religiosa que tem no Congresso e tudo isso daí que a gente vê no Brasil hoje, tá? Galera, eu não tô fazendo doutrinação, não tô tentando mudar a opinião de vocês, tá? Eu só tô mostrando fatos, coisa que tá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual o Brasil é signatário, e a gente vê essa discordância de coisas, tá? Então, assim, eu não me importo com essas coisas não, tá? Não quero mudar a mentalidade de vocês, eu só tô expondo essas contradições, certo? Assim como eu já expus muitas outras aqui durante o vídeo, tá? Então, mudar religião ou crença é a liberdade de manifestar sua religião ou crença. Então, você pode sim manifestar, mas, por exemplo, ele poderia falar Deus acima de todos, só que não como ele presidente. Ele como Jair Messias Bolsonaro pode falar na casa dele, num negócio. Agora, quando ele estiver a serviço de presidente, não seria muito correto ele falar isso, certo? Pela prática, pelo culto e pela observância em público ou particular. Então, você pode exercer sua prática em qualquer lugar, certo? Então, se você tiver vendo um culto de alguma religião na rua, você não pode ir lá e impedir deles fazerem. Por exemplo, no Corpus Christi, que é o do cristianismo, um feriado religioso, as pessoas têm o costume de ir nas ruas e fazer aqueles tapetes bem bonitos, por sinal, que é um mosaico, né? Eles fazem vários mosaicos na rua e, sei lá, eu sou... não sei, uma outra religião, e eu não concordo com o cristianismo, eu vou lá e vou, tipo, atrapalhar o pessoal, chutar, enfim, estragar. Cara, isso daí você tá ferindo o direito humano, que é o direito dele expressar sua religião num ambiente público, por exemplo, entendeu? Assim como pessoas que fazem a macumba, que coloca na rua e tudo mais, e você vai lá e de certa forma discrimina isso, alguma coisa assim, você tá ferindo o direito dela expressar a religião dela ali, certo? Que é uma oferenda para a religião deles, certo? E de novo, desculpa se eu tô falando alguma coisa errada aqui quanto à religião, que eu também não sou muito bom com religiões, mas na melhor das intenções eu tentando explicar o que tá acontecendo aqui em cada direito, tá? Qualquer coisa corrige nos comentários aqui, beleza? Artigo 19º. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Cara, fundamental esse direito aqui, é um dos principais da coisa. E todo mundo conhece, eu tenho que ter liberdade de expressão. Todo mundo fala isso. Mas você sabia que era parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso daqui? Então, certo? E aí mexe com o AI-5, que infelizmente eu não sei, não entra na minha cabeça, desculpa aí quem pensa assim, mas não entra na minha cabeça como vai gente manifestar a favor de AI-5 aqui no Brasil.
hoje em dia. Depois do que eles viram que aconteceu na ditadura militar, tá ligado? Não sei, não entra, desculpa. Foi desabafo agora, mas é isso, tá? Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras, certo? Então, mano, a liberdade de expressão, vocês sabem o que é. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Então, você pode fazer suas reuniões e tudo mais na sua casa, enfim, tá? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Justo. Artigo 21º. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Ele está regularizando aqui, por exemplo, uma eleição. Se for uma eleição republicana, vai ter o presidente e tudo mais. Se for parlamentarista, vai ter o parlamento. Enfim, você vai ser... Ou você vai participar diretamente do governo, ou você vai participar indiretamente votando em alguém que você acredita que siga os mesmos pensamentos ou se alinha mais aos seus tipos de pensamentos para comandar o país, certo? Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país, ok? A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal. Sufrágio universal é importante, tá? Revolução Francesa aí. Sufrágio universal qualquer pessoa pode votar, tá? Por voto secreto. Então, sem aquele voto de cabresto e tudo mais que tinha na República Velha, tá? Ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Então você tem que ser livre para votar em quem você quiser e não ser um voto de cabresto, como acontecia muito aqui no Brasil, certo? Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país, que eu tinha falado antes. Aqui, puxando para o meu lado como acadêmico de medicina, é muito interessante o nosso Sistema Único de Saúde, certo? O SUS, ele sempre preza por atender qualquer pessoa que dê acesso a ele, certo? Então, é um artigo interessante aí, principalmente no momento de pandemia, que pode ser um possível tema de redação, talvez. Então, enfim, é um artigo legal aqui. Artigo 22º. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então, cara, ele resume todos os seus direitos no artigo, basicamente. Tá. Artigo 23º. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Show? A gente está enfrentando uma onda de demissão agora por causa da pandemia, tá? Estados Unidos também bateu recorde, se não me engano, de desempregados. Enfim, estamos aí na luta, mas esse artigo pode ajudar vocês na redação, tá? Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Ou seja, aqui ele está falando aquele negócio, principalmente isso daqui dá para usar em relação a, por exemplo, a machismo e tudo mais, em que, por exemplo, a mulher tem o mesmo cargo que o homem e ganha menos, por exemplo. Entendeu? Ou senão, enfim, qualquer forma de discriminação que uma pessoa que exerça a mesma função e o mesmo cargo ganhe menos que a outra, certo? Isso daí, esse direito aqui, o do 23º, ele garante que tem que ter remuneração igual, certo? Então tá. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e aqui é que se acrescentarão, se necessário, outros meios de produção social. Então aqui entra, por exemplo, o salário mínimo, tá? Então o salário mínimo é um salário digno de uma pessoa conseguir
realizar suas necessidades básicas, essenciais. Fica aí o questionamento, né? Então tá. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Ou seja, o sindicato, ele é direito de qualquer pessoa participar ou criar seu sindicato quanto à sua classe trabalhadora, por exemplo, certo? Artigo 24º. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Então, aqui a gente pode até conversar, por exemplo, fazer um paralelo com a reforma trabalhista que estão tentando empurrar e etc. Tá? Artigo 25º. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. É muito legal esse artigo aqui, que ele conversa bastante com o SUS, né? Bastante com a parte de saúde em si. Que, por exemplo, muitas vezes as pessoas não sabem, mas a fiscalização de alimentação, por exemplo, é uma parte que é meio que uma desmembração do SUS, faz parte do SUS. Parte do dinheiro do SUS vai para essa parte de fiscalização de alimentos, por exemplo, certo? Então é isso, galera. Tá? Maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão das mesmas proteção social. É o que a gente vê com pensão alimentícia e tudo mais. E é isso. Artigo 26º. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Ou seja, ensino fundamental e médio aí é dever do Estado, certo? A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Tá? A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais e religiosos, coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os países têm prioridade de direito de escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Então tá, vamos lá. Eu acabei de ver aqui, né? Está baseada no mérito. Cara, esse documento foi feito em 1948, certo? Então, ainda tinha pensamentos muito retrógrados. Hoje a gente sabe que não é muito bem a meritocracia que funciona, né? Até porque não é todo mundo que está com a mesma base para enfrentar os mesmos desafios, certo? Alguns estão lá atrás, numa corrida, para começar em relação a outras pessoas. Então, não adianta só a meritocracia, tá? Então, esse artigo, por exemplo, pode entrar numa forma de discussão desse artigo em si. Falar como que algumas coisas são retrógradas ainda hoje, certo? Mas enfim, o artigo em si, ele assegura a sua educação de forma gratuita. Então as escolas públicas devem ser gratuitas. Tanto é que nos Estados Unidos é engraçado porque lá as escolas fundamentais são públicas geralmente. E aí as universidades, por exemplo, são particulares. Aqui no Brasil, geralmente é o contrário, né? As pessoas que têm condições financeiras estudam em escolas particulares para depois fazer a universidade pública. Então, às vezes não faz muito sentido, né? Mas é isso. As pessoas que teriam condições, teoricamente, fariam universidades particulares, deixando para quem não tem condições financeiras fazer a universidade pública. Mas não é assim que funciona, infelizmente, o nosso sistema. Então, lutar para tentar corrigir essas falhas dos sistemas aí, certo? Vamos estudar, galera. Artigo 27º. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade.
de fluir das artes e participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, tá falando aqui que você não pode ser barrado, digamos assim, de alguma coisa sem a menor justificativa, né? Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Então, aqui entra um pouquinho de patente, digamos assim, né? Que aí vai ser produção de conhecimento, não, produção própria. Artigo 28º. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Show. Artigo 29º. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Show. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigenciais da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Show. Artigo 30º, último, né? Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a quaisquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos a liberdades aqui estabelecidos. Então, resumindo, o artigo 30º aqui, ele vai falar que isso daqui é válido para qualquer um e você não pode sobrepor o seu direito em cima do outro. Então, o seu direito vai até onde começa o do outro, certo? Cara, a gente leu o artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos inteira aqui, né? Os 30 artigos, as 17 páginas do livro. Vocês viram que é uma leitura rápida. Eu fui lendo e explicando para vocês, eu fiz isso em menos de meia hora. Então, se vocês pegarem para ler isso daí, vocês leem rapidão. É importante, agora vocês conhecerem, porque, como eu falei, vocês vão usar isso daí na sua conclusão. Vocês vão redigir uma dissertação argumentando coisas sobre a problematização que o Enem traz. E aí essa problematização vai te levar a enxergar algum direito humano que contém nessa declaração uma violação, certo? Então, qualquer que seja o direito de ir e vir, direito à vida, direito à propriedade, direito à saúde, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de culto, entendeu? A escolher a sua religião, todas essas daí, alguma vai ser ferida, certo? E aí, quando você estiver redigindo sua dissertação, você vai ver que a sua argumentação vai levar a crer que algum desses direitos é violado, e aí você vai falar, você vai colocar sua argumentação na conclusão, fazendo aquele link, uma síntese de toda a sua argumentação, e falar, isso fere tal direito que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, assim, devemos... Aí começa a sua proposta de intervenção, entendeu? Fica encaixadinho o texto. Você vai fazer a síntese, vai colocar o direito humano que você tem que defender naquela situação, e você vai fazer determinada proposta de intervenção para garantir aquele direito humano que você está falando que está sendo violado, entendeu? Então, assim, é importantíssimo vocês saberem isso daqui, até porque isso daqui pode ser usado como um repertório para vocês durante a argumentação, não apenas só na conclusão, certo? Ele funciona como conhecimento externo para vocês. E é um livro curtinho, como eu disse, e vocês vão conseguir usar em todas as redações que vocês forem fazer do Enem. Todas. Por exemplo, que nem eu citei da lei seca, você ia citar o artigo de segurança pessoal, a da publicidade infantil, a da interferência na criação do seu filho. O Estado não poderia interferir nisso, porque os pais têm prioridade. Então, assim, toda a sua redação do Enem vai ter alguma coisa aí. Por exemplo, a dos surdos, a redação dos surdos do Enem,
o direito à acessibilidade. Então, assim, é um documento que é curto, pequeno e que vocês conseguem usar em todos os temas de redação, certo? E vai ajudar muito vocês na hora de fazer a conclusão e a proposta de intervenção. Essa é a melhor forma de aplicar o documento, certo? Na conclusão. Então, galera, o que eu tinha para falar hoje era isso, tá? A aula era sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De novo, repetindo, enfatizando, não estou aqui para doutrinar, não estou aqui para militar. Eu usei exemplos atuais que vocês podem ver a encontrar na sua redação, tá? Então, se tiver um exemplo, um tema político, eu trouxe exemplos políticos. Se vier ter um exemplo, uma redação sobre pandemia que a gente está enfrentando, tem exemplos. Então, assim vai. Eu não tô aqui para doutrinar ninguém. Então, basicamente é isso, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante falar que ela é universal, vale para qualquer ser humano. E é isso, tá, pessoal? Vou encerrar a aula agora. Lembrando que eu vou disponibilizar os slides e o livro para vocês, tá? E é isso. Beijão no coração. Até a próxima. Deixem os comentários aí, que nem eu falei, se tiver algum erro na parte jurídica que eu falei meio errado. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal e divulguem para seus amigos também que estão prestando vestibular. Esse vídeo é importante, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? É nóis!